Acho que todos sabemos que esta é a semana mais dramática da cristandade. E, no entanto, ouso dizer que nem 1% daqueles que se dizem cristãos realmente entendem do que se trata. É a história do cumprimento do propósito de Deus. Essa é a semana. A marcha triunfante para Jerusalém, a crucificação e depois a ressurreição. E é contado como se tivesse acontecido na terra. É assim que a história é contada ou, como disse Tennyson, a verdade incorporada numa história entrará pelas portas humildes. Assim, os homens não podem pensar abstratamente. Então, é contado na forma de uma história e o homem confundiu a história com a realidade. Então, vamos agora ver de quem é mencionado nas Escrituras. Dizem que o nome dele é Jesus. Você pode não acreditar em mim, mas eu lhe direi quem é Jesus. Diga que sou. Esse é Jesus. Não diga que sou não, John ou Peter, ou qualquer outra coisa, apenas, eu sou. Esse é Jesus. Isso é Deus. Esse é o Senhor, Deus, Jeová. A crucificação já acabou. Isso foi no início dos tempos, um ato deliberado da parte de Deus. Está tudo acabado. A ressurreição aconteceu e está acontecendo e continuará até que todos estejam acordados. Então, você diz, eu sou, esse é Jesus. Agora começa com a marcha. Marcos nos conta que ele pegou os 12 e caminhou na frente deles. E da maneira como Marcos afirma isso, é como se ele fosse alguém que um sonho possuísse e que seguisse em frente para cumprir tudo o que os profetas haviam predito. Pois ele disse: Eu vim para cumprir as Escrituras. O único propósito. Agora, não um homem de fora, cumprindo as Escrituras. Este, que é Deus, está enterrado em você quando você diz que estou. Você pode não ter consciência disso, além de sonhar o sonho da vida, que é esse, ele também está sonhando o cumprimento do seu propósito. E chegará o dia em que você reproduzirá dentro de si tudo o que é dito nas Escrituras, a respeito de Jesus. Então você saberá quem é Jesus. Disse que quando ele lhes disse: Subimos a Jerusalém e tudo o que foi escrito sobre o Filho do Homem pelos profetas se cumprirá. E então o evangelista acrescenta: Eles não entenderam nada disso. Este ditado foi escondido deles e eles não entenderam o que foi dito. Somente o Senhor ressuscitado pode interpretar as Escrituras. Somente seu dedo poderia traçar as frases ambíguas das Escrituras e extrair seu significado celestial. É um padrão nas Escrituras que somente quando ele surge em você, como você pode pegar o Antigo Testamento e simplesmente seguir o padrão. Você sabe qual é o padrão porque o experimentou. E tudo se desenrola, e tudo é contado a você no Antigo Testamento. Mas é um padrão. É contado como se fosse história. A história antiga é história divina. E essa história, não página após página, mas um padrão que permeia tudo. E então esse padrão se desdobra dentro de você. E quando isso se desenrola dentro de você, você sabe quem você é. Você ganha a certeza à medida que isso se desenrola dentro de você, você realmente ganha essa certeza de que eu sou Ele. Não há outra maneira de você saber disso até que isso se desenvolva dentro de você. Agora Deus veio e entra na história humana. E agora vamos dar-lhe um nome na pessoa de Jesus, mas o Jesus em você, em mim, em cada criança nascida de mulher. Esse é o único Jesus na eternidade. Eu sou. É Ele. Mas agora Ele é o Pai. Quando Deus nasce dentro de você, pois esse é o começo de tudo, você primeiro desperta dentro de você e você não sabe que é Deus. Você só sabe que acordou do sono mais profundo de todos os tempos. E pareceu uma eternidade.
Você não acordou na cama onde adormeceu na noite anterior. Você acordou em uma tumba. E a tumba é o seu crânio. E você está acordado dentro do seu crânio. E você está sozinho, não há ninguém presente. Mas você tem um conhecimento inato e embutido sobre o que fazer. E você faz isso e sai do seu crânio. Como uma criança sai do ventre de uma mulher. Mas você está saindo do seu próprio crânio e saindo do seu próprio crânio. E então a imagem das Escrituras a respeito do nascimento de Deus o rodeia, incluindo o bebezinho envolto em panos e 3 testemunhas do evento. Então, dizem a você. Quando eles chegaram, eles viram o ser celestial, mas a ele não o viram. É o nascimento de Deus. Na verdade, Deus tomou sobre si o limite da contração, que é o homem. Agora ele nasce, sendo o nascimento uma expansão. Não há limite para expansão. Deus está sempre se expandindo. E então, num momento de expansão, ele tem um novo empreendimento de contração. Então ele se expande além do que era. Então ele contrai. Então ele se expande além do que era. E essa é a peça de Deus. Não há limite para expansão. Ele coloca o limite na contração. O limite aqui é o homem. Então, quando você quebra o túmulo, você sai e você é Deus, portanto ninguém pode te ver. As hostes celestiais que estão presentes para testemunhar o evento não podem ver você porque você é espírito. Você é Deus, mas você os vê e vê o bebê e vê tudo ao seu redor, exatamente como descrito em Lucas e Mateus. Mas você não sabe que você é Deus. Isso vem mais tarde. E você não saberá na eternidade que é Deus até que o Filho de Deus o chame de Pai. E o Filho de Deus, o Cristo das Escrituras, não é Jesus. É Davi. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor Deus, Jeová em você. Quando você diz que eu sou, esse é Jesus. Esse não é Davi. Quem é então o Cristo? O Filho de Deus. Davi então vem e quando Davi vem, não há incerteza sobre quem você é, pois ele o chama de Pai. E antes que ele pronuncie a palavra Pai, você sabe que é o Pai dele, e ele sabe que é seu filho. E esse relacionamento é agora o que todo coração anseia. Quando isso é estabelecido por uma experiência real, o drama termina. Acabou tudo o que vocês vieram realizar, para encontrar o Filho que por sua vez te revelará como Deus Pai. Pois ele está profundamente adormecido na humanidade e o homem não sabe que ele é Deus. E quando ele nasce do alto, ele ainda não sabe que é Deus. E não na eternidade ele poderá descobrir quem ele é até que o Filho apareça. Então, as Escrituras nos dizem: ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, e qualquer pessoa a quem ele decida revelá-lo. Então, as pessoas dirão: eu sei que Jesus é o Filho de Deus. E você pergunta a eles: você realmente sabe disso? E algumas pessoas me disseram: ah, sim, eu o vi. E ele é o Filho de Deus. Então você diz a eles de maneira bastante honesta e simples: bem, então você deve ser Deus. Bem, ninguém me deu um tapa até agora. O impulso estava lá para me colocar no meu lugar. E ainda assim aqui está a Escritura. Eles dizem que viram Jesus. E Jesus é o Filho de Deus. E as Escrituras ensinam que ninguém jamais viu a Deus senão o Filho, e ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. Bem, se você conhece o Filho, então você viu o Filho. E se você viu o Filho, então você sabe, você é Deus. Pois só Deus vê o Filho. Só o Pai conhece o Filho. Então não me diga que você conhece o Filho e não sabe ao mesmo tempo que você é Deus.
pois você não pode conhecer o Filho e não conhecer o Pai. Então, quando eles te matam, dizem, e te expulsam das sinagogas, acho que eles fazem um favor a Deus. Eles fazem isso porque não conhecem nem meu Pai nem a mim. Se conhecessem meu Pai, também me conheceriam, mas não conhecem nem meu Pai nem a mim. Então, você descobrirá que precisa realmente sentir entre as palavras, pois ele está falando em um momento como Pai e depois falando em outro momento como Filho. É um mistério. E como você vai contar isso? A menos que você conte isso na forma de uma história que possa entrar por portas humildes. Aquele homem que ouve a história aprende a sentir por trás da história e a sentir o que ela está tentando transmitir. Mas quando você realmente vivencia a história, você conhece o mistério. É o mistério que cada um dia irá revelar dentro de si e saberá que é Deus. Então, isto é o que confronta o homem esta semana, pois é dramatizado, mas não contado, porque eles não sabem disso. Eles não conhecem a história. Então deixe-me voltar agora para o capítulo 55 de Isaías. Farei uma aliança com você. Agora, ele está falando com todos nós. Farei uma aliança com você. E esta é a sua aliança. Meu amor constante e seguro por Davi, fiz dele uma testemunha aos povos. Esse é o meu testemunho aos povos. Agora, o que ele vai testemunhar? A verdade da palavra de Deus. Pois a palavra de Deus é a Escritura e a Escritura mencionada era o Antigo Testamento. E a tua palavra é a verdade. Faço dele agora uma testemunha para os povos e ele tem meu amor constante e seguro para sempre. Agora, esta é a minha aliança com vocês, disse-nos o Senhor. Voltamo-nos agora para o julgamento e aqui encontramos alguém chamado Jesus diante de Piloto. E ele se vira para Pilote e diz: Eu nasci para isso. E para isso vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Agora ele lhe diz que ele não é deste mundo. A menos que você nasça do alto, você não pode entrar no reino dos céus. Ele não está falando do nascimento de uma mulher no ventre, apesar de todos os sacerdócios do mundo. Ele está falando de um nascimento totalmente diferente, nascido não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu sou de cima. Você é de baixo. Agora, ele não está falando com você, o ser que é Deus. Ele está falando com este corpo aqui. Isto é de baixo. Isso saiu do ventre da minha mãe. Mas há algo em mim, que sou, que nenhuma mulher pode suportar. Isso deve nascer de cima. Agora está sepultado em meu crânio, sepultado em seu crânio. Mas a caveira de que falo é uma caveira divina que contém todos nós. Esse é o crânio. E é dito no Salmo 87. E este nasceu aqui e aquele nasceu lá e aquele nasceu lá, tudo dentro de um grande crânio que é chamado Sião, outro nome para Jerusalém. Então, quando Paulo disse: A Jerusalém do alto é nossa mãe e ela dá à luz filhos. A Jerusalém de baixo os leva à escravidão. Bem, minha mãe física, dando à luz seus 10 filhos que ela criou, ela teceu vestes de carne. E essas vestes de carne vieram de baixo, do seu ventre, para a escravidão, pois todos somos escravos dos corpos que vestimos. Mas alojada dentro dela, lá de cima, há outra Jerusalém e ela é a nossa mãe que nos leva à liberdade, à liberdade. Você sai do seu próprio crânio, desse crânio divino, e é libertado. Mas então você vem a este mundo para testemunhar o quê? Para a verdade. Então, eu fiz dele uma testemunha para todos os povos, pois o que ele vai testemunhar agora? A verdade das Escrituras. Que Deus é Pai. E que ele me disse: Eu contarei o decreto do Senhor, disse Davi, no 2º Salmo.
Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. E agora ouça as palavras em 10 de João. E a Escritura não pode ser anulada. As Escrituras não podem ser quebradas. E o Senhor disse a Davi: Tu és meu filho, meu único filho. Hoje eu te gerei. Se as Escrituras não podem ser quebradas, que outro filho você está segurando agora diante de mim para que eu possa ver? Você pode ver todas as alucinações do mundo. Como os artistas pintaram dezenas e dezenas de retratos diferentes daquele que chamam de Jesus. E eles disseram que o viram. Pergunte ao artista. Quando você o viu em sua imaginação e pintou na tela, ou a esculpiu, você sabia que estava olhando para o Filho de Deus? Se eles disserem que sim, bem, então você deve saber que é Deus, porque ninguém pode ver o Filho, exceto o Pai, e ninguém conhece o Filho, exceto o Pai. Portanto, se você está olhando para o Filho de Deus e somente Deus pode ver o Filho, bem, então você deve ser Deus. O que eles vão dizer sobre isso? E as Escrituras não podem ser quebradas. Leia no capítulo 11 do livro de Mateus. Ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho e qualquer pessoa a quem ele escolher revelá-lo. Então, eu sei no meu próprio caso, criado na fé cristã como fui, e me considero cristão pela minha experiência pessoal deste grande mistério, mas não sabia desde os joelhos da minha mãe ou na minha escola, porque nós tive leitura e estudo da Bíblia quando eu era criança. Fazia parte da nossa escolaridade. Tivemos que ir para a escola dominical. Aprendi a Bíblia, cresci com a Bíblia e aí está, mas não vi. E meus professores não viram isso. Minha mãe não viu. Meu pai não viu. E ninguém que eu conheci jamais viu isso. Então, eu não sabia até que aconteceu. Aconteceu em mim. E então eu não consegui fazer com que isso se encaixasse no que eles me ensinaram. Eu tive que voltar e reler as Escrituras e todo o padrão estava lá o tempo todo. Mas somente o Cristo ressuscitado pode interpretar as Escrituras. Só quando David surge dentro de mim e me chama de pai. Agora ouça as palavras. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, clamando: Pai. Que horas chegaram? Quando você nasce, o grande fardo, o período concedido, não antes de você suportá-lo, o período concedido, ele pode vir. E quando você chega ao fim do caminho e carrega esse fardo, então o Espírito do Filho dele entra em você. E aqui ele surge em você. Você ressuscita seu próprio filho. E esse filho é filho de Deus. Portanto, você é Deus. É aí que você ganha a certeza de que você é Deus. No entanto, enquanto você veste a vestimenta, você ainda está com uma camisa de força e tudo o que você pode fazer enquanto a veste é contá-la, tentar esclarecer a atmosfera e raspar as cracas deste navio que as reuniu ao longo dos séculos. Longe de menosprezar Jesus, coloco você onde ele realmente está. Ele é Deus. Ele não é o Filho de Deus. Ele é Deus. Ele é o Senhor. Um símbolo de Deus, por assim dizer, mas ele não nasceu de nenhuma mulher. A única mulher de quem ele nasceu, eu sou. Essa é a Jerusalém vista de cima. Eu sou Maria e o nascimento de Cristo deve ocorrer se eu quiser viver em bem-aventurança agora e para sempre. Então, cada um deve gerar o filho. E é o mesmo filho, apenas um filho. E quando você olha para ele, não há incerteza, ninguém precisa te dizer nada. Aí está você olhando para seu filho como se a memória tivesse retornado e você tivesse sofrido de amnésia total até o momento em que de repente sua memória retorna e você sabe quem você é.
Você é Deus, o Pai. Isso vai acontecer com todas as crianças nascidas de mulher. Ninguém será perdido, nenhum. Não me importa se você é um idiota hoje, se você não tem cérebro, isso é apenas uma experiência temporária neste mundo. Esse cérebro que vocês realmente têm, o verdadeiro cérebro, não está nem um pouco confuso. Isso é apenas um aspecto distorcido da vida por um tempo. Talvez você passe a vida inteira passando 50, 60 anos em algum cérebro distorcido, mas ainda não é desse cérebro que estou falando. Não aquele cérebro divino. Se seu filho não é uma criança equilibrada, uma criança com problemas, eu sei que é uma coisa difícil de criar e de enfrentar na vida, mas isso não é sua responsabilidade. Aquela coisinha aí que você chama de filho que agora está demente por trás de tudo, por trás daquela máscara, que faz parte do fardo que ele carrega, está o ser perfeito que é Jesus. E esse Jesus nisso, sou eu. Nunca foi manchado. Nunca foi sujo. Não importa o que tenha feito no mundo, nunca foi sujo. E um dia ele vai acordar. Agora, quando acorda, sai do túmulo. Então, Paulo poderia dizer: estou crucificado com Cristo. Mesmo assim, eu vivo. Eu não. Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me ama e se entregou por mim. E esse filho é Davi. Ouça as palavras. Encontrei em Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Embora a palavra Jessé signifique que Jeová existe. É isso que a palavra significa. Então, Jessé é o pai. O que? Pai de quem? O pai de Davi. E quem é Jessé? Jeová. E quem é Jesus? Jeová. Ele é o Senhor, mas ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, exceto pelo Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O lembrador. Quando o filho estiver diante de você e a memória retornar e você for o pai dele e ele for seu filho, então somente por esse retorno da memória você saberá. E assim, ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, e Jesus é o Pai, pois em espírito, Davi o chamou de meu Senhor. Por que ele o chamou de meu Senhor? Bem, esse é um título de pai. Então, ele chamou Jesus, meu Senhor. Ele é o eu estou em você. Eu estou em cada ser deste mundo. Então, subiremos para Jerusalém. E tudo o que foi realmente escrito sobre o Filho do Homem, que é o título que ele usou para si mesmo, será agora cumprido. Então, vou para Jerusalém porque tudo vai acontecer na caveira. É onde está Jerusalém, a Jerusalém de cima. Vou para Jerusalém, não para baixo. E todas as coisas ditas sobre o Filho do Homem serão agora cumpridas. Então ele sobe e tudo se desenrola dentro do crânio. É aí que você acorda. É aí que você explode. Quando Davi sai, é uma explosão na sua cabeça. Como se você colocasse dinamite na cabeça e tudo explodisse. E quando tudo se resolver, Davi estará diante de você. Ele foi enterrado em você. Então, quando ele me disse: eu me deitei dentro de você para dormir. Quem disse isso? A profundidade da minha própria alma. O Senhor disse isso. Eu me deitei dentro de você para dormir. E enquanto dormia, sonhei o sonho. Eu sonho, e sabia exatamente o que ele estava sonhando. Ele está sonhando que é eu. E quando o sonho acaba, não somos dois, somos um. Ele não vai mais me tratar simplesmente como algo externo, uma emanação dele. Não há mais a emanação. Ele se apega a mim e nos tornamos um só ser.
Então, um homem deixa seu mundo, seu pai, sua mãe, todos, e se apega à sua esposa. E esta é a esposa, a emanação de Deus. No entanto, através de sua emanação, é sua esposa até que o sonho acabe. Quando o sono acaba, não somos dois. Nós somos um. E eu sei que quando acordei dentro de mim, me pergunto: como cheguei aqui? Quem me colocou aqui? Pois isto é um túmulo. Isto é um sepulcro. E só alguém que pensasse que eu estava morto poderia ter me colocado aqui. Pois isto é um túmulo e só os mortos são colocados nos túmulos. Pois, alguém, eu não percebi então que foi um ato deliberado da minha parte. Então, no mesmo capítulo de João é dito: ninguém tira a minha vida. Eu me deitei. Eu tenho o poder de desistir e o poder de retomar. E, no entanto, ao longo dos séculos, condenamos uma raça de pessoas por tirar a vida de alguém que nunca, como indivíduo, caminhou pela face desta terra. Ele está no homem ou você não conseguiria nem respirar. Ele não está fora do homem, então alguém pode tirar sua vida. Ele está no homem. Ele é a respiração do homem. O espírito do homem, a natureza do homem. A maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Esse é Jesus. Isso é Deus. E então, culpar uma raça de pessoas por fazer o que ninguém jamais fez. Ouça a Bíblia. O capítulo 10, ninguém tira a minha vida. Eu mesmo coloquei. Eu tenho o poder de abandoná-lo e o poder de retomá-lo novamente. Porque eu sou a ressurreição e a vida. Então, ele entrou na porta da morte, no crânio humano, e deitou-se na sepultura do homem. E lá ele sonha o sonho da vida. E este é o sonho da vida. E um dia chega ao fim, e ele acorda onde? No túmulo onde ele entrou para se encontrar ali. Foi um sonho longo. Há milhares e milhares de anos que ele tem sonhado este sonho. Você não começou no ventre de sua mãe há 70 anos ou em qualquer ano que você esteja. Isso é apenas uma roupa tecida para você. Você é eterno. Você não tem começo e não tem fim. Nunca houve um tempo em que você não existisse, nem jamais chegará um momento em que você deixará de existir. Começo e fim são todos sonhos. Parece tão real, mas são todos sonhos. Mas você não tem começo nem fim. Você é. E esse ser é chamado nas Escrituras de Deus Pai. Mas posso lhe dizer uma coisa: você não sentirá realmente, eu sou Jesus. Eu sou o Pai, é isso que você sente. Você não sente Jesus. Você não sente Deus, você não sente Jeová. Esses são nomes dados pelo homem. Mas o que você sente é Pai. Portanto, a grande revelação do Novo Testamento é que Deus é Pai. Essa é a base de tudo. Se você não fosse Pai, então não haveria Filho. Portanto, a relação pai-filho é fundamental para a fé cristã. Sem o Filho, não haveria Pai. Se existe um Pai, deve haver um Filho. E se eles procuram um filho e quando o filho é encontrado, o Pai sabe quem ele é, mas não até que o Filho ressuscite. Assim, no Antigo Testamento, no Salmo 2, no Salmo 16 e no Salmo 110, eles se identificam com a ressurreição. No Salmo 16, Davi está falando e é obrigado a dizer: Tu não deixarias a minha alma no inferno. Confiantemente, ele sabe que não seria deixado no inferno, que ele seria ressuscitado porque não tirarei de Davi meu amor constante e seguro. Essa é a minha aliança com o povo. Fiz dele uma testemunha para todo o povo. Não vou tirar meu amor dele. Então, ele morre e é enterrado, mas eu o ressuscitarei. E quando o pai levanta o filho,
Então o sorriso está em seu rosto porque o filho voltou do túmulo. E Davi é o Filho eterno de Deus. O estado resultante de todas as experiências que você, como homem, que é Deus como homem, experimenta neste mundo. Então, Deus se tornou como eu sou para que eu possa ser como Ele é. Esta é a história das Escrituras. E está tudo no Antigo Testamento, mas não compreendido. Aí está um projeto. É um esboço. O novo interpreta o velho, e não o contrário. Quando isso acontece em você, bem, que alegria! Não posso contar a ninguém a emoção que possui você. E então você realmente parece alguém possuído. Você anda no sonho do que aconteceu e não consegue pensar em nada, na verdade não. Você pode se distrair um pouco, uma festa pequena, uma grande te entediaria, alguns amigos, sim. Uma grande multidão, não. Não te interessa um jantar de alguns amigos escolhidos, sim. Mas ter uma multidão enorme. Não, isso nada mais é do que barulho. Todo mundo está tentando, enfim, monopolizar a imagem inteira, mas alguns amigos escolhidos para uma festa, uma noite deliciosa, com palavras onde você está discutindo a realidade, maravilhoso. Mas depois que isso acontece com você, posso lhe dizer, você não consegue pensar em mais nada, e seus sonhos não são mais sonhos. Suas noites não são mais o que eram antes desse despertar. Você acorda e é totalmente diferente. E não posso explicar a ninguém que acorda todos os dias da sua vida depois de uma boa noite de sono, que aquele despertar pela manhã não se compara a isto. É algo totalmente diferente, como se você nunca tivesse acordado antes em sua vida. Isso é o que você realmente sente, algo totalmente diferente. E você olha para todas essas coisas ao seu redor. E aqui há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos atrás, estava escrito lá e era tudo sobre você e você não sabia disso. Então, vamos subir agora para a cidade de Jerusalém e tudo o que está escrito sobre o Filho do Homem pelos profetas se cumprirá, tudo se cumprirá. Então ele começou a explicar-lhes as Escrituras. E ele disse, começando por Moisés e a lei e todos os profetas e os salmos, ele lhes interpretou em todas as Escrituras as coisas concernentes a si mesmo. Agora, na próxima sexta-feira, se você for a uma parte do culto, você ouvirá as palavras na cruz. Cada um é tirado do Antigo Testamento. E você saberá quem você é nesse sentido. Ouça as palavras de Davi, pois Davi vai se comprometer agora com seu pai. Em tuas mãos entrego meu espírito. Este é agora o Salmo 31. Tu me redimiste. Ó Senhor, Deus fiel. No entanto, esse é o grito final na cruz. Quando você lê no livro de Lucas: em tuas mãos entrego o meu espírito. E ele entrega isso nas mãos do Pai. Ele o chama, agora, ele o chama de Pai. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E estas são palavras idênticas de Davi no Salmo 31. Então aqui, tudo se desenrola dentro do homem. Mas algo me foi dito, pouco antes de eu subir à plataforma, por um amigo muito querido que está aqui esta noite. Embora ele admita para mim e para todos no mundo, ele é 101% americano, mas não pode negar o fato de que também tem 101% de origem irlandesa. Então, ele me deu a definição de irlandês. Um irlandês é alguém que não sabe o que quer e não haverá paz na terra até que ele a encontre. Não são exatamente suas palavras. Ele contou muito melhor do que isso, mas essa é a essência. Ele não sabe o que quer e não haverá paz na terra até que ele a encontre. Bem, esse é todo o vasto mundo. Pergunte a ele: o que você quer? Ele realmente não sabe o que quer porque o que todos querem é encontrar o Pai.
E você não consegue encontrar o Pai sem o Filho. Basicamente, estamos tentando encontrar a causa dos fenômenos da vida. O que faz as coisas acontecerem no meu mundo? Ele me disse, você sabe, anos atrás, muito antes de me conhecer, ele tinha esse tipo de sonho de, bem, conversar com uma multidão, talvez ir ao rádio, talvez na TV. Do nada, alguém entrou em seu restaurante em Ojai e lhe ofereceu uma série de palestras, aqui, no Novo México, possivelmente para mandá-lo para o Arizona. Ela poderia providenciar outras coisas para ele. E está tudo feito, mas ele se lembrou desses devaneios. A maioria de nós não se lembra. E quando somos confrontados com a nossa própria colheita, negamos que seja a nossa colheita. Então, eu te digo, não existe acidente nesse mundo, não. Não existe causa natural. Todo efeito natural tem uma causa espiritual. Ou seja, uma causa imaginária e não natural. A naturalidade só parece, é uma ilusão de nossas memórias desbotadas. Não nos lembramos de quando colocamos em movimento. Ele se lembra de que, muito antes de me conhecer em São Francisco, isso aconteceu no leste, esse sonho acordado dele, e agora, de repente, do nada, um aparente estranho entra em seu mundo, ouvindo em seu restaurante, levado pelo que ele tinha que dizer, do jeito que ele disse, está motivado a providenciar isso para ele. Ele não precisa levantar um dedo para fazer isso. Tudo será feito por ele. Então, eu digo: sonhe sonhos nobres, sonhos maravilhosos. Se eles não acontecerem hoje à noite, amanhã ou na próxima semana, você continua sonhando com eles. Mas tente se colocar no sonho como se ele estivesse acontecendo, e tente viver nele, seja possuído pelo sonho e veja tudo se desenrolar dentro de você, neste mundo de César, tendo sempre em mente o sonho real. Deve chegar ao fim somente quando for cumprido. E a história é a realização quando você acorda, pois a ressurreição é acordar. Não é juntar ossos mortos e colocar carne neles. É simplesmente despertar. Você está dormindo profundamente e acorda como um homem de um sono profundo e profundo para se encontrar em uma tumba. Mas você tem força para quebrar as amarras dessa tumba e sair dela. E quando vieram procurar o corpo, levaram o corpo embora. Eles só te conheceram pelo corpo que você vestiu e que foi levado embora. Eles não podem ver você. Eles não podiam ver. Mas ele estava plenamente consciente de todos ao seu redor. E aqui todo o simbolismo das Escrituras se desenrola diante dele e ele é o personagem central de todo o drama. Eles estão falando sobre ele. Eles não estão falando sobre Jesus. Eles estão falando de você. Você é individualizado e tende para todo sempre a uma individualização cada vez maior. Eles não me chamaram por outro nome. Eles não me chamaram de Deus. Eles não me chamaram de Senhor. Eles não me chamaram de Jesus. Eles falaram de mim como Névio. É o bebê de Névio. Eu tinha consciência de ser eu. Nenhuma perda de identidade. Mas então, quando Davi chega aqui, é Névio, neste século em que nasci, no ano de 1905. Aqui, temos uma chamada história registrada, uma história nascida há 1000 anos antes de Cristo. E ele está diante de mim. E eu sei que sou o pai dele. E aqui temos palavras colocadas em sua boca que o Senhor lhe disse: você é meu filho. E eu sei que sou o pai dele. E só então tive a certeza de quem eu sou. Assim, você não perderá sua identidade. No entanto, você é Deus, o Pai. É o Pai que está sendo revelado. O nome mais doce que existe nas Escrituras. Ele é um Pai amoroso, posso lhe dizer.
Apesar de toda a dor que você passou e de todos os horrores do mundo. Pois isso é um pesadelo, não pode confiná-lo apenas à noite, é um pesadelo também, para a maioria das pessoas. Então, no final te digo, não é uma recompensa, é simplesmente uma vitória. Você planejou e planejou tudo antes de entrar na tumba. Você preparou um caminho para o seu próprio retorno, para quem? Para você mesmo. Saí do Pai e vim ao mundo. Mais uma vez, estou deixando o mundo e voltando para o Pai. E essa é a história desta semana. Então, no que diz respeito à Sexta-feira Santa, guarde suas lágrimas. A crucificação acabou e foi um ato voluntário da sua parte, que é a parte de Deus. Você se deitou em uma tumba com o propósito de sonhar o sonho da vida. E naquele sonho, você sofreu, você sabia que sofreria, como é contado no capítulo 24 do livro de Lucas. Novamente, você é informado no dia 18, mas no dia 24. Todos os homens tolos e lentos de coração entendem tudo o que os profetas escreveram e disseram sobre o Cristo. Não era necessário que Cristo sofresse essas coisas e então entrasse na sua glória? Faz parte do treinamento. Estas são as fornalhas. Eu experimentei você nas fornalhas da aflição. Por quê? Para meu próprio bem. Para o meu próprio bem eu faço isso, pois como meu nome deveria ser profanado? Minha glória não darei a outro. E meu nome é Pai. Esse é o meu nome. Esse é realmente o nome que Deus dá ao mundo. E assim, a palavra Deus, que faz a mente saltar para fora, não é verdadeiramente o nome. Pegamos a palavra, Elohim, e a traduzimos para Deus. Pegamos a palavra, Yod-Hei-Vav-Hei, e traduzimos isso, Senhor. Mas o nome que é revelado é Pai. É quem é esse ser? Este ser criativo é Pai e todos estão em busca do Pai. E um dia ele encontrará o único que pode revelá-lo como o Pai. E quando ele o encontra, ele encontra seu próprio filho, Davi. Agora, isso será um choque terrível para a maioria das pessoas no mundo. Eu não retiraria nem um pouquinho. É verdade. Não estou especulando. Estou lhe contando exatamente o que experimentei. Não é teoria para mim. Isso é tudo o que sei por experiência pessoal. Sempre esteve naquele livro chamado Bíblia, mas eu não tinha experimentado isso, então não conseguia ver. Então, você tem olhos e não vê, e tem ouvidos e não ouve. Porque eles ainda não estão entediados. E são necessárias fornalhas para abrir estes olhos para você e abrir a boca para você abrir os ouvidos para que você possa experimentar as Escrituras. E então tudo se desenrola dentro de você. É tudo sobre você porque é tudo sobre Deus. E você é Deus dormindo. E está chegando o dia, e que não demore muito, em que você despertará em você como você. E quando você encontrar seu filho que as Escrituras afirmam ser o Filho de Deus. E porque as Escrituras afirmam que é filho de Deus e você sabe que é seu filho, então você deve ser Deus. Essa é a história da Bíblia. Agora, vamos entrar no silêncio. Agradeço a todos que chegaram até aqui. Curta, comente e compartilhe nossos áudios para mais pessoas. Também quero agradecer a todos os membros da nossa comunidade. Muito obrigada. Paz e bênçãos na vida de todos.